Olá, família sagitariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer o anjo cabalístico de número 57, Nemamiá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da justiça, o arcano maior de número 11. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos um 2 de ouros. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a imperatriz, o arcano maior de número 3. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a justiça, nós temos o arcano maior de número 13. Ainda nesta vibração, temos também o arcano maior de número 9. Gratidão. Sobre o 2 de ouros, nós temos a carta do Ás de Paus. Ainda nesta vibração, temos também a carta do 7 de ouros. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a imperatriz, nós temos a carta da rainha de ouros. E ainda nesta energia, temos também a carta do Ás de espadas. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens, né, de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a justiça, nós temos a carta das nuvens. Sobre o 2 de ouros, nós temos a carta do chicote. E sobre a imperatriz, nós temos a carta da serpente. Bem, sagitariano, sagitariana, a energia do presente será regida sobre a carta da justiça, uma influência do signo de Libra, traz também uma certa confusão mental. Libra também é regido pelo ar, né? As nuvens traz essa perspectiva, mas é preciso equilíbrio, é preciso honestidade, né? É a carta aqui de decisões responsáveis dentro dos relacionamentos. E você é um pouquinho confuso, confusa. Essas decisões responsáveis são dentro dos relacionamentos afetivos. Você tomará uma decisão, né, ou estar pensando em tomar uma certa decisão. Até porque a justiça aqui ela traz essa perspectiva de que alguém não está sendo totalmente verdadeiro sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, como se alguém estivesse trapaceando. Mas é a carta do equilíbrio, e aqui traz esse equilíbrio mental. Aqui também são as consequências e os efeitos dos nossos próprios atos. Então, tudo que nós iremos fazer também vai gerar, né, uma consequência. Então, precisa aqui
pesar as coisas. Você precisa se manter centrado, centrada, trazendo essa perspectiva da harmonia. Até porque você se posicionará, você irá falar, né, para as outras pessoas, trazendo aqui a verdade, doa a quem doer. Abaixo nós temos uma influência do signo de Escorpião, o arcano maior de número 13, e uma influência do signo de Virgem, o eremita. Então, aqui, sagitariano, sagitariana, são energias fixas, né, no presente. Então, não se muda, não é mutável. Enquanto as outras cartas, né, que não são arcanos maiores, quando a gente traz a energia e a vibração delas, nós podemos mudar a realidade dessas cartas. Aqui é uma fase difícil, né, no relacionamento. É como se você estivesse colocando um ponto final, renovando a dinâmica da relação. Então, há essas duas perspectivas. Uma necessidade de parar, conversar e dialogar para que haja uma resolução dos problemas dentro do relacionamento, ou alguns aqui colocando um ponto final, até porque você irá avaliar o que precisa também ser deixado para trás para que algo novo possa surgir. A necessidade aqui de abraçar um pouco mais as mudanças, ou no sentido também de abandonar o teu antigo eu, né? Porque esse arcano maior, ele traz essa perspectiva de início de grandes mudanças e precisa de fato se comunicar com sabedoria, né? Ficar um pouco mais em silêncio, sentar, olhar para dentro, né? Porque essa necessidade de ficar um pouco mais sozinho, sozinha. Esse aspecto um pouco mais intuitivo para que você possa irradiar a tua luz de dentro. E através dessa perspectiva você irá buscar a sabedoria através da observação do outro, né? Então, o eremita sempre traz essa perspectiva, né? de enxergar aqui um plano maior, mas no sentido de voltar-se um pouco mais para dentro, para que você possa irradiar essa luz para que as outras pessoas possam enxergar. Aqui é como se houvesse uma perspectiva de uma verdade espiritual, e essa verdade espiritual irá agir sobre ti como um norte. Então, seria aqui um momento que você deve concentrar um pouco mais a sua energia em si, vamos dizer assim, do que nas outras pessoas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Sagitário. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar aqui o presente, nós temos o 2 de ouros sobre a energia do chicote. É preciso equilíbrio, né? É preciso focar aqui um pouco mais nos objetivos, nas metas e intenções materiais. O chicote traz um instrumento de força, de autoridade, de fé, né? Queima, né? De processo kármico e ascensão, dharma, mas é uma perspectiva de mudanças. Aprender a se adaptar a uma certa situação, até porque aqui nós temos a flexibilidade, ou a necessidade de equilibrar as responsabilidades materiais, ou essas responsabilidades financeiras há algum tempo. Vem aqui sobre você ou vem sobre uma outra pessoa e você não está aqui adequando, entrando em equilíbrio. Isso é necessário, tá? Às vezes a gente também não pode controlar todas as coisas para sempre. Nós precisamos aprender com a vida, né? Então, mudar de perspectiva, adotar um estilo de vida mais simples, né? Conhecendo esses altos e baixos, mas também a necessidade de se abrir para as oportunidades. Até porque nós temos, olha só que interessante, o 7 de ouros e o Ás de paus, que são cartas de inícios, né, de projetos, metas e intenções. Só que o tarot está dizendo que essas questões ficaram no passado e que você precisa revisitar, né, ter paciência, porque o progresso é lento, observar um pouco mais o crescimento das coisas, prestar atenção aos detalhes. Então, empenho, trabalho e tudo aquilo que você plantou, você irá colher no futuro. Então pode ser aqui uma ideia, uma meta, uma intenção que ainda não tenha se materializado, não tenha se concretizado, porque você não focou.
Esse Ás de Paus é justamente essa perspectiva de um novo começo. Mas tem que colocar paixão, tem que colocar entusiasmo, né? Intensificação daquilo que você está fazendo. E a necessidade aqui de cuidar, né? Daquilo que você plantou. Então traga o impulso, traga a empolgação, traga a paixão, traga a energia para os teus projetos, né? Ou para o teu negócio, enfim, ou para as tuas incitações, né? Para os teus desejos. Então, é renovar essa energia. Então, tudo que você fizer com paixão e tiver ambição aqui, direcione isso, foque nesse objetivo que tende a se materializar, a se concretizar. Então, é colocar amor, paixão e tesão. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar, né? Bem como vai aparecer aqui em algum local da tela o número do meu WhatsApp, e irei trabalhar contigo através do tarô e do baralho cigano. Bem, nesta perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos duas cartas aqui quase que parecidas, similares, né? A Rainha de Ouros e a Imperatriz. A Vênus, né, encarnada aqui na Terra com muita sensualidade, com muita fertilidade. A energia de criação, né, criatividade e gestação. Pode ser uma gestação, sim, né, gestando, mas também pode ser essa gestação no sentido do trabalho e no campo das ideias e do intelecto, né, o Ás de Espadas. Mas vamos focar um pouquinho nessa essência aqui. Aqui é muito amor e muita sensualidade, muita fertilidade. Maternidade no sentido de criação ou de gestação, mas é amor incondicional. Então, é um projeto aqui que pode ter essa energia no passado, essa ideia que você irá revisitar agora e colocar esse trabalho, esse projeto em movimento, porque isso pode ser considerado por você como um filho. Então, o amor é a essência, a doação, a compaixão, é a carta, né, da força nos relacionamentos, o arquétipo da mãe, o arquétipo da cuidadora. Então, tudo aquilo que você vier a plantar, você irá colher. Mas precisa focar nos novos projetos um pouco mais em silêncio, até porque nós temos uma serpente. E a serpente é a má intenção para conosco. Então, se a semana aí tiver um pouquinho cansado, estafa física, mental, um banhozinho de limpeza e de purificação. Vou deixar aqui na descrição também desse vídeo para trazer um equilíbrio, né, para o campo energético. Então, os projetos, metas e intenções têm que ser mantidos em segredo, porque o que o outro não sabe, o outro não corrói, né? Então, aqui é o sustento, a energia material. Há também considerações aqui de cura sobre o corpo físico, mas a cura ela acontece de dentro para fora. E há necessidade de ter contato com a natureza e se preocupar um pouco mais com a alimentação. Comer o mais saudável possível. Então, é saúde, alguns aqui focando no corpo, na dieta. Então, é sustento. A Rainha de Ouros é nutrição. Então, você muito prático, muito prática, sintonizada aqui com os ciclos, com as estações, mas é a mãe, né? A Vênus, a Imperatriz, e a Mãe Terra protetora, a Rainha de Ouros, porque esse solo está fértil, tudo aquilo que você plantar e pôr a mão, vem aqui a florescer, a prosperar. Mas como eu disse anteriormente, tem que fazer um pouco mais em silêncio, né? Porque nós temos uma serpente. Então, requer aqui que você trabalhe um pouco mais os teus objetivos em silêncio e só externe quando as coisas estiverem aqui um pouquinho, vamos dizer assim, andada. A energia do Ás de Espadas traz esse novo começo. Mas para iniciar algo novo é preciso coragem, clareza, e a necessidade de enfrentar os desafios com inteligência,
porque o Ás de Espadas traz também aqui o confronto, como nós falamos na casa 1. Então, esse confronto, essas questões afetivas, pode exigir aqui esse aspecto, né, de tomada de decisões difíceis, mas que também pode trazer um pouco mais de satisfação, de crescimento pessoal. O Ás de Espadas é a necessidade aqui de esclarecer dúvidas, resolver divergências, principalmente dentro das questões afetivas e sentimentais. Um outro ponto aqui importante é que você pode estar iniciando novos projetos ou questões de cunho intelectual. Então, o Ás de Espadas também traz essa perspectiva da justiça, né? Lembra aqui que a carta da justiça traz um Ás de Espadas em uma das suas mãos. Então, a justiça, o juramento sendo feito e mantido pela sua parte, é o poder da palavra, as ideias iniciais e muita inspiração intelectual, muito movimento nesse sentido. Às vezes aqui, em relação a um projeto, meta, intenção, você terá que dar respostas bem definidas às críticas ou esclarecer as coisas sempre pela lógica. Então, a justiça, né, sendo mantida. Então, as ideias e os pensamentos que você tem que colocar em movimento, tirar as coisas do campo mental e trazer para a matéria. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 57, Nemamiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 113 e a mensagem diz o seguinte: você é dotado de muita coragem. Enfrente seus problemas com paciência, firmeza e determinação. Invoque este anjo para protegê-lo, protegê-la do mal e das pessoas que não merecem sua ajuda. Este anjo ajuda pessoas a se libertarem dos vícios. Nemamiá, anjo de número 57, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 13. Como eu disse anteriormente, né, que eu estarei aqui lendo comentários no final desta leitura, eu escolhi aqui um comentário do vídeo anterior, dos mensais, para o mês de agosto, do Lírio da Paz, né? O canal aqui, eu não sei, a pessoa em si não disse o nome, o local ao qual essa pessoa reside, mas o local ao qual essa pessoa reside, mas tudo bem, né? Então, ela usa aqui o arquétipo do lírio, né? O lírio da paz, e diz assim: Vinícius, você não disse tudo sobre você. Percebe-se que você está além de ser uma pessoa maravilhosa. Você é incrível, uma fagulha do sol, iluminando mentes e corações com seu jeito de tratar os demais. Gratidão. Ficou muito... não é só um elogio, né? Vai muito mais do que essa perspectiva, porque é isso que há dentro de ti que pode identificar isso em mim. É uma linda mensagem, sou extremamente grato. E agora me veio uma reflexão, né? Se vocês também assim quiserem, né? Como eu posso falar um pouquinho sobre a minha trajetória espiritual e como eu cheguei ao tarô, né? Nessa perspectiva. Mas é algo que já vem comigo desde criança, né? O tarô, ele não surgiu por acaso, apesar de ter surgido nesse aspecto por acaso, mas eu já tinha contato, né, com o baralho e com povos ciganos. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essas questões, como foi que eu cheguei até aqui, deixa aqui nos comentários também, quem sabe depois mais para frente eu não posso abrir uma série aqui no canal falando sobre as minhas conexões espirituais, né? Que são muitas. Então, daria aqui muito conteúdo e vocês iriam entender um pouco, né, o porquê desse trabalho aqui. Mas eu sou muito grato ao Lírio da Paz, né? Esse canal aqui, essa pessoa que usa esse pseudônimo, e também a você por assistir o nosso conteúdo, por segurar na nossa mão, eu sou extremamente grato, né? E nós somos buscadores, estamos aqui
buscando, né, nessa existência, e faz parte do processo, né? O conhecimento acumulado ao longo da nossa jornada tem que expandir de alguma forma isso através da luz. Então, desde já, gratidão, paz e muita luz a todos vocês. Muito obrigado, né, por seguir aqui, por seguir lá no outro canal, no Vinícius Castro. Eu tenho pedido há algum tempo para as pessoas se inscreverem lá, para nos apoiar aqui também na produção desse conteúdo. Eu sei que não é fácil, mas um dia de cada vez. Paz e muita luz. Deixe também o seu comentário para que, quem sabe, no próximo vídeo eu estarei lendo o seu comentário. Gratidão, beijos em seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.